Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui para estar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda para terminar, nós vamos agora fazer a conclusão desse trabalho e fazer um convite para quem quiser entregar a vida ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar para a sua meditação a palavra que está escrita na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente, o quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Amigos que estão nos ouvindo, neste momento para nós constitui-se uma grande oportunidade ser neste momento mensageiro de Jesus Cristo, como a palavra do Senhor está nos falando, que havendo Deus antigamente falado muito aos nossos pais, aos nossos antepassados, através dos profetas que tiveram antes de nós, anunciando que um dia haveria de nascer o Messias, um dia haveria de vir o Filho de Deus aqui nessa terra, aquele que seria o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, aquele que ia passar por essa terra pisando no meio do pecado, mas sem pecado nenhum, aquele que nele não foi achado nenhuma transgressão. Os profetas falaram, mas o mundo não acreditava que esse Jesus ia vir. Poucas pessoas no caminho acreditavam, mas independente dos que acreditaram ou não acreditaram, chegou o momento em que Jesus Cristo nasceu, e quando Jesus Cristo nasceu, cumpriu-se nele esta promessa. Jesus Cristo, ele veio, ele cresceu naquele lugar, anunciando a sua palavra, mostrando para o mundo que apesar que ele era filho de Maria, mas ele era o filho unigênito de Deus, que veio trazer para os homens uma informação do céu que ninguém mais poderia trazer, porque Jesus Cristo, ele trouxe para o conhecimento do homem a informação de um plano, que a terra foi feita para o homem habitar nela, mas o mais valioso da terra é a alma do homem. Jesus Cristo também, ele disse que nós jamais poderíamos chegar a Deus, porque a terra é tão longe do céu. Por mais que o homem tentasse alcançar o céu de uma outra forma, ele não conseguiria. Mesmo que ele tentasse fazer um foguete para chegar lá, ele não conseguiria. De forma alguma, o homem não conseguiria chegar lá. Mas quando o homem começa a olhar, ver os pecados que te rodeiam, a tua incapacidade de chegar a Deus, Jesus Cristo, ele se apresenta dizendo para os homens: eu sou o caminho. Se vocês quiserem chegar a Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizendo: havendo Deus falado muito aos nossos antepassados, através dos profetas, hoje ele nos fala através do teu Filho Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele veio e ele trouxe a informação deste maravilhoso plano para informar para mim e informar para você, que você não é apenas uma pessoa nessa terra, você é um projeto de Deus, você está dentro de um plano de Deus, querendo você ou não, entendendo você ou não, aceitando você ou não, você está dentro de um plano corrente de Deus, que está em execução, e que a Bíblia fala que teve o início e que também terá fim. Quantas pessoas
pessoa você está vendo andando por essa praça, mas se você imaginar, há 100 anos atrás, essa praça já estava aqui, talvez não com as características que ela tem hoje, mas essa praça já estava aqui, mas aquelas pessoas que andavam por essa praça há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, há 1000 anos atrás, todos esses já passaram, mas hoje você está aqui. O que eu quero dizer para você, que daqui 100 anos, a maioria dessas pessoas que estão andando por essa praça já não estará mais aqui, mas uma coisa é certa, quando você pisou na terra, você teve a tua oportunidade, olhar para o céu, reconhecer que Deus está lá, Deus é o Criador, que criou, formou e gere todas as coisas que estão ao alcance dos nossos olhos, mas quando nós olhamos para a grandeza de Deus, imaginamos, meu Deus, quão grande é esse Deus que fez todas essas coisas, tão grande que nós não conseguimos medir com a medida natural. Por exemplo, o homem não consegue contar os grãos de areia que está em redor do mar, o homem não consegue contar a gota d'água que enche o mar, o homem não consegue contar a dimensão das nuvens, o homem não consegue contar as estrelas. Agora veja, se esse Deus que criou todas essas coisas, que são tão gigantescas, que são tão grandes, que nós não podemos contar, imagina a grandeza desse Deus. Mas este mesmo Deus, a Bíblia fala que criando todas essas coisas, com toda a perfeição, Deus colocou o sol aonde ele está, Deus colocou a lua aonde ela está, Deus faz esse vento que está entrando pela janela do teu carro soprar. Este vento é Deus é que faz, embora muitas pessoas não reconhecem, não aceitam e não creem, mas o vento que está entrando pela janela do teu carro é Deus em que faz soprar. Se Deus der ordem para ele que não sopra mais, ele não pode soprar, porque ele depende da ordem de Deus. Agora imagina, esse Deus tão grande, se esse Deus, ele fez coisas tão grandes, qual será o tamanho desse Deus? Mas a distância da terra para o céu é tão grande, que se Deus não viesse a nós, jamais nós conseguiríamos chegar onde ele está. Mas de repente, a Bíblia conhece os pés de um homem perfeito, o Cordeiro Imaculado, que veio, anunciou o Evangelho. Mas por essa palavra que eu prego, por este Evangelho que eu prego, a Bíblia fala que ele foi rejeitado. Enquanto ele trazia amor, eles declararam ódio. Enquanto ele trazia paz, eles declararam guerra. Enquanto ele anunciava a vida, eles o colocaram numa cruz. Mas independente disso, ele deixou a semente plantada, ele deixou o recado entregue, ele deixou para aquele povo que passou de século em século e hoje cruza o nosso caminho, hoje entra pelo teu ouvido, que ele deixou a palavra que dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele estava dizendo? Que mediante o plano que ele anunciou, há uma necessidade do ser humano, há uma responsabilidade de dar uma resposta ao amor que Deus enviou a nós, porque a Bíblia Sagrada ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Esse foi o passo que Deus deu, esse foi o primeiro passo que Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não se pode explicar. Sabe por quê? Porque enquanto o homem estava afundado no pecado, perdido nas trevas, engodado com a sua própria concupiscência, sem o homem merecer, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele veio como resposta do amor de Deus, sendo nós ainda pecadores, ele morreu para nos dar a oportunidade de salvação, e é só em Jesus que existe a salvação. Este foi o primeiro passo. A Bíblia fala que este primeiro passo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ao mesmo tempo que Deus dá o primeiro passo para enviar o seu Filho unigênito, aquele que ele tanto amava, pelo povo que não o amava, pelo povo que não o queria, trazendo salvação
seja, Jesus Cristo, ele trouxe uma mensagem maravilhosa, e ele provou que o que ele falou não era culto de carochinha. Certa vez, eles levaram um paralítico até Jesus e colocaram aquele paralítico mediante a Jesus, para ver se Jesus curava aquele paralítico. Naquele momento, Jesus Cristo, ele olha para aquele paralítico e Jesus diz para ele assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Então, aquele povo começou a murmurar, eles começaram a rasurar e disseram, quem é este que pode perdoar pecado? Quem é este? Mas Jesus disse para eles assim, ó, para mostrar para vocês que eu tenho poder para perdoar pecado. Então ele disse para o paralítico, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Ou seja, o que Jesus pregou, ele não pregou pelos meios, ele não pregou pelas metades, ele não deixou confundido, mas ele completou a sua mensagem. Ele disse assim, ó, que para aquele paralítico, levanta e anda. O paralítico levantou, e aquelas pessoas entenderam que aquilo que ele falava na terra estava ligado no céu. E ele mesmo disse, quem crê nas palavras dele será salvo, mas quem não crê será condenado. Amigo que está me ouvindo hoje, eu quero dizer para você, há um plano de salvação em andamento na face da terra, e você é convidado para ser salvo, mas você só pode ser salvo mediante ao arrependimento pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Seja você quem for, esteja você onde estiver, seja qual for o teu pecado, talvez você se acha no fundo do poço, mas eu digo para você, os olhos de Deus estão sobre você. Talvez as drogas tenham te consumido, mas os olhos de Deus estão sobre você. Talvez a bebida tenha te consumido, mas os olhos de Deus estão sobre você. Independente de quem você for, independente de onde você estiver, o convite de Deus para a sua vida hoje: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você, amigo que está me ouvindo, talvez você pensa, olha, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não tenho pecado. Eu quero dizer para você, toda pessoa que desperta da inocência para a consciência já acorda com uma dívida de pecado, porque esse sistema que nós estamos vivendo está dominado por Satanás, está dominado pela força das trevas, mas só há um nome sobre todos os nomes que tem poder para nos purificar, que tem poder para nos limpar, e esse é o nome de Jesus Cristo. Mas quando você acorda da inocência para a consciência que os pecados começam a pesar nas tuas costas, para muitos a saída é colocar uma corda no pescoço e pendurar numa árvore, para outros é se embebedar até cair pelas esquinas, para outros é entrar a cara na droga, para outros é passear pela terra, fazer turismo, mas para enganar de dia em dia, mas é apenas uma ilusão. Mas eu quero dizer para você, se você conhecer a palavra, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a perceber que você não é uma folha seca que vai para onde o vento levar. Você é um projeto de Deus, você é um plano de Deus. Deus não te fez para ser condenado, mas a Bíblia fala, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Talvez você não percebe, mas se você não tem Jesus, os teus pés estão escorregando para o inferno. É só questão de tempo. Muitas pessoas, um segundo depois de morrer, vai perceber a oportunidade que perdeu. Mas hoje eu digo para você, se você crê, verás a glória de Deus. Talvez você olhar para mim, você diz, pregador, você não sabe o estado da minha vida, por isso é que você fala isso. Mas eu desafio você, trazer tudo que você tem e colocar nos pés de Jesus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da tua fé, porque a fé, ela não se compra com dinheiro. A fé é o teu coração crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A partir do momento que você chega até Ele, que você entrega a tua vida a Ele, mediante a palavra, que você começa a compreender que a palavra de Deus, ela mostra o reino de Deus como sendo
caminho, a porta é a decisão, o caminho é o estilo de vida que Deus vai te dar. A partir deste momento, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele vem habitar no teu coração, e quando o Espírito Santo, ele começa a habitar no teu coração, ele faz com que uma lente espiritual venha sobre a tua vida. A partir deste momento, você mesmo começa a ver as mazelas da tua vida, os pecados nas tuas costas. Você começa a perceber que é um pobre miserável pecador e que sem Jesus você não é nada. Mas ao mesmo tempo que você percebe que você é um pobre miserável pecador, essa mesma palavra mostra que se você andar na luz como ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo pode te purificar de todo pecado. A partir do momento que a palavra começa a mostrar para você os teus pecados, as mazelas da tua vida, os teus erros, mediante a palavra começa a gerar no teu coração o arrependimento por transgredir a lei de Deus. A partir deste momento começa a gerar arrependimento. Mediante o arrependimento, a Bíblia fala que Deus aciona o perdão, e quando Deus aciona o perdão, Deus ele tem o poder. O governador, ele não tem poder para perdoar o teu pecado. O presidente desse país, ele não tem poder para perdoar o teu pecado. O presidente da União Europeia, ele não tem poder para perdoar o teu pecado. Mas o sangue de Jesus, ele tem poder para te limpar de todo pecado. Sabe por quê? Porque o teu pecado não está escrito no cartório de Lisboa. O teu pecado, ele não está escrito no cartório de Portugal. O teu pecado, ele não está escrito no cartório da Europa. Mas a Bíblia fala que há um livro no céu, aonde é registrado todas as obras que o ser humano faz nessa terra, e naquele lugar só o sangue de Jesus Cristo é que pode apagar o pecado do ser humano. A Bíblia diz que quando você encontra com Deus, a cédula que de alguma maneira te era contrária, Deus a tirou do meio de nós e cravou ela na cruz. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus e com a palavra de Deus, você não percebe o perigo que você está correndo. Porque ai daquele que se atrever a morrer sem Jesus. Ai daquele, não te atrevas a morrer sem Jesus, porque a Bíblia fala que naquele dia todo joelho se dobrará. O meu eu vou dobrar, o seu também vai dobrar, querendo você ou não, acreditando você ou não, gostando você ou não, aceitando essa verdade ou não, naquele dia o teu joelho vai dobrar, e naquele dia você vai ver que o amor de Deus enviando Jesus Cristo na terra não era conto de carochinha, não era opcional, mas era o herdeiro da terra, tomando posse da terra e dizendo: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele manda, ele dá ordem e nós obedecemos. Não é questão de opção, é questão, se você não tem Jesus, os teus pés estão nos carregando para o inferno. Mas hoje a palavra ela cruza o teu caminho para dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele tudo fará. Você está com um pouco de vício nas costas, traga para os pés de Jesus, que Jesus te liberta. Você está com qualquer tipo de problema, traga para os pés de Jesus, que Jesus te ajuda. Seja qual for o teu problema, o Deus que nós estamos falando é o Deus do impossível. Jesus Cristo te ama e Ele quer te salvar. Eu quero perguntar nesse dia de hoje, mediante a pregação da palavra, se tem alguém que ouviu a pregação da palavra e deseja entregar a tua vida para Jesus. Se você vier até aqui, nós queremos orar por você e pela palavra de Deus, mediante você crer no Evangelho e confessar com a tua boca, os teus pecados serão perdoados e começa-se uma nova fase na tua vida, porque a Bíblia fala que a partir deste momento você já não é mais uma folha seca que vai para onde o vento levar. Tem alguém que ouviu a pregação do Evangelho e deseja ter um encontro com Jesus? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus te dê uma outra oportunidade. Nós vamos orar agora, terminando esse trabalho, em nome de Jesus.